oportunidade de aprofundar os nossos conhecimentos no Aptio, né? Um produto homeopático da radioterapêutica, da nossa linha PET, e que traz aqui 3 formatos diferentes, né? Um produto em gotas, um produto na forma de shampoo e um produto na forma de creme, né? Creme para pentear ou creme para massagens, né? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Aptio para que vocês possam entender a arquitetura do medicamento, o que nós pensamos em termos de formulação para gerar aí as indicações e os benefícios que o Aptio pode trazer. Bom, o Aptio, ele é um produto antiparasitário, né? Vamos começar aqui falando sobre o Aptio Gotas, porque o Aptio Gotas tem uma formulação um pouco mais extensa, mais completa do que os seus companheirinhos aqui, Aptio Creme e Aptio Shampoo, tá? Ele é um antiparasitário que visa trabalhar os parasitas internos e externos, né? Então, os internos, principalmente os vermes, né? E os externos, os carrapatos, bernes, pulgas, né? Mas ele também tem alguns nosódios de doenças, né? Como doenças a vírus, típicas dos cães, principalmente, como é o caso da sinomose e da parvovirose, né? E também está presente na composição dele nosódios da malacésia, que é um fungo que provoca dermatites e otites nos cães e gatos, tá? Então essa é basicamente a composição em termos de nosódios, né? Lembrando que o que são nosódios? Nosódios são medicamentos homeopáticos diluídos e dinamizados, feitos a partir do agente da doença, tá? Qual que é o papel de um nosódio? O papel de um nosódio numa formulação homeopática é tentar reduzir, né? Reduzir a atividade daquele agente, seja ele um parasita, né? Um verme, um ácaro, como é o caso dos carrapatos, uma mosca ou a larva de uma mosca, como é o caso do berne, uma pulga, assim como também a ação de vírus, às vezes bactérias ou fungos, tá? Então, o Aptio Gotas tem essa formulação mais rica em nosódios, comparados com o Aptio Shampoo e o Aptio Creme. Bom, esses nosódios, então, que estão presentes na fórmula, eles vão trabalhar sobre os parasitas e sobre os agentes de doença aí, né, tanto o fungo, a malacésia, como o vírus da sinomose e parvovirose. E a ideia, do ponto de vista dos parasitas, é tentar impedir que o parasita feche o seu ciclo. Então, todo parasita tem no seu ciclo de vida uma fase de vida em que ele está no animal, que a gente chama de fase de hospedeiro, e uma fase de vida em que ele está no ambiente, né? Então a ideia é, quando ele está no animal, a gente tenta reduzir, a gente trata o animal para que o animal se torne mais resistente ao agente e também para tentar reduzir a ação dos agentes, sejam parasitas no caso, né? Seja o carrapato, ou o berne, ou a pulga, de forma que eles não consigam se alimentar do animal e dessa forma eles não consigam fechar o ciclo. Então o medicamento homeopático, diferente dos medicamentos alopáticos, ele não vai matar o parasita, tá? Imediatamente, ele vai reduzindo o número de parasitas no ambiente, uma vez que aqueles parasitas que estavam no animal se tornam incapazes de deixar o animal e colocar ovos, ou às vezes eles podem até deixar o animal, mas não conseguem mais colocar ovos viáveis no ambiente. Então o controle é sempre feito através da quebra do ciclo e a redução da oviposição dos parasitas, sejam ovos de vermes que vão sair pelas fezes, sejam ovos de carrapato, de fêmeas de carrapato que vão para o ambiente, sejam
de pulgas, que também vão para o ambiente em algum momento para colocar os seus ovos, né? O berne talvez seja a única exceção em que a fase jovem está no animal e não no ambiente. As fases adultas é que vão estar no ambiente, né? Então, o berne, a larva se alimenta na pele do animal, depois ela desce e pupa, se torna uma pupa, cria um casulo que se enterra no solo para a partir dali se transformar numa mosca, tá? Então a ideia é quebrar esse ciclo de forma que ao longo da quebra de vários ciclos a gente consiga reduzir a quantidade de parasitas no ambiente e dessa forma a gente não precise ficar lançando mão dos carrapaticidas e produtos que estão no mercado e os alopáticos, que de uma forma geral são produtos muito tóxicos, que geram muitos efeitos colaterais, que podem interferir na reprodução dos animais, que podem gerar ao longo dos anos, com seu efeito acumulativo, tumores, cânceres, né? Então dessa forma a gente faz um tratamento mais contínuo, porque aí o ático gotas tem que ser usado continuamente, né? A gente pode às vezes fazer alguns pequenos intervalos na administração, mas esses intervalos não podem ser intervalos muito longos, ou seja, já que os parasitas estão no ambiente constantemente, nós temos que tratar os nossos animais constantemente, até porque muitas vezes eles mudam de ambiente, né? Hoje ele está no apartamento, no final de semana ele vai ao sítio, você chega e coloca ele na coleira e leva ele na rua, né? Então a gente às vezes não está o tempo todo com os nossos pets no ambiente caseiro, controlado, e mesmo assim a gente ainda teria possibilidade de, estando numa casa com quintal, por exemplo, você tem esconderijos ali para pulgas, para carrapatos, que podem ser trazidos por outros animais, né? Inclusive alguns animais noturnos que também estão presentes nos centros urbanos, aqui dirá no meio rural, né? Esse é um animal que está mais aí no meio rural. Bom, então do ponto de vista dos parasitas, essa é mais ou menos o raciocínio que a gente trabalha em cima dos nosóides, é a quebra do ciclo para ir espaçando cada vez mais o uso de produtos que exijam controle, né? Principalmente naqueles momentos de pico dos parasitas. Mas ao longo do tempo a gente consegue um efeito controlador através do áptio muito bom e inclusive com a redução e melhoria do comportamento do animal, uma vez que o áptio, vocês vão ver que ele também tem componentes que ajudam a reduzir um pouco o incômodo que os parasitas geram nos animais, reduzindo assim um pouco o estresse e melhorando o comportamento dos animais em relação à reação que eles têm aos efeitos, né, aos sintomas que os parasitas deixam na pele, no próprio incômodo, irritabilidade do animal, tá? Já no caso da sinomose, da parvovirose e da malacésia, que não são parasitas, né, eles na verdade são agentes patogênicos, nesse caso não vai existir uma relação de quebra de ciclo, né? O que a gente quer na verdade é reduzir a atividade desses agentes e ao mesmo tempo usar o nosóide para estimular a imunidade do animal, a formação dessa imunidade, uma vez que você abranda o efeito da doença, mas permite com que o animal passe pela doença. Ou seja, essa é a melhor forma de se gerar imunidade em todas as situações, né? Desculpa. Que é aquela situação em que você coloca o agente em contato com o animal, e só que nesse caso o agente agora está num processo de redução da sua atividade, e a partir daí eu tenho então a possibilidade de dar tempo ao animal de ir gerando a sua própria resistência, né? Então é fundamental a gente entender todo esse processo aí do ponto de vista da geração da imunidade e dos efeitos que os nosóides podem trazer junto aos animais, né? Bom, vamos lá, vamos ver então agora alguns medicamentos que estão presentes aí na composição do áptio gotas, né? Eu peguei aqui 3 medicamentos importantes
que é a Artemisia sina, que é um medicamento já bastante conhecido, com um efeito vermífugo fantástico. A Staphylos aureus, que é um grande protetor da pele e cobre grande parte desses sintomas relativos às dermatites, né? E os efeitos que os parasitas às vezes geram na destruição da integridade da pele. E o sulfur, que é um grande protetor da pele e também um medicamento que tem um poder muito interessante na questão da repulsa do animal a agentes externos, né? É um medicamento que a gente fala que ele tem uma capacidade de gerar uma reação orgânica importante, expulsando os agentes nocivos e os agentes que não pertencem ao organismo de dentro do organismo, né? Então são medicamentos importantes aí no controle de parasitas em função da redução dos sintomas intestinais provocados pelos vermes, em função da redução dos sintomas da pele provocados pelos parasitas externos, né? Principalmente as pulgas, que irritam bastante os animais, inclusive geram às vezes a dermatite, né? Em função de substâncias que ela tem ali no seu aparelho sugador, e também medicamentos que ajudam a reduzir um pouco o efeito da irritação, da irritabilidade gerada pelos parasitas e que acabam gerando reações orgânicas de estresse, né? Uma fisiologia do estresse que não pode ser uma coisa constante, porque senão adoece o animal. Bom, Artemisia sina, ou mais conhecida como sina, é uma planta já de longa data, conhecida aí pelos gregos, até por populações e civilizações anteriores aos gregos, né? Conhecida como a erva dos vermes, né? É uma planta com propriedades vermífugas e que, ao estudar a matéria médica de Artemisia sina, vocês vão ver muitas referências em relação a sintomas no trato gastrointestinal. Então, abdômen duro, inchado, presença de diarreia, né? E às vezes náuseas, vômitos. Então, um dos sintomas interessantes que está relacionado com a Artemisia sina é quando o paciente reclama que ele está se sentindo repleto, ou seja, o estômago está carregado, mas ele ainda está com fome, né? Então é interessante que o animal come, mas não consegue aproveitar os alimentos, o que é bastante parecido com o que os vermes intestinais fazem no organismo do animal, que é tentar se aproveitar dos nutrientes que são gerados ali na digestão. E os vermes têm uma característica um pouco diferente de outros predadores do intestino, como alguns protozoários, porque os vermes não se fixam de forma muito profunda na parede do intestino. A ideia é exatamente ficar na camada superficial que absorve os nutrientes para que eles possam se nutrir dessa forma, né? Então, de uma forma geral, a gente vai sempre encontrar sintomas na matéria média de sina, falando de diarreias, às vezes com sangue vivo, que é o que normalmente acontece nas verminoses. Fala-se também na matéria médica de sina de não querer ser tocado, ou seja, como se a sensibilidade da pele tivesse exacerbada. Então ele é um importante controlador também dessas reações. Fala-se também de moer de dentes, né? Que é uma característica interessante, que é muito presente nos animais que estão sob efeito de verminoses mais intensas, de forma que a matéria médica de sina vai bem de encontro ao controle dos vermes gastrointestinais, né? Temos um outro medicamento importante, que é a Staphylos aureus, que trabalha aí na raiva reprimida, na indignação. Então é um medicamento importante também para controlar um pouco as reações dos animais às agressões que os parasitas externos provocam, né? Então ele tem um tropismo um pouco maior para o trato geniturinário. Então ele trabalha cólicas, desde cólicas menstruais, mas também as cólicas do intestino, né? As cólicas biliares, né? As cólicas renais. E então tem um tropismo muito grande por esses espasmos que acontecem na região abdominal de uma forma geral. Também é um bom protetor da pele, então principalmente quando a gente está em situações onde a pele é agredida e ocorre um processo de
de descamação mais intenso, né? Inclusive às vezes com produção de secreção ou prurido que gera a coceira. Então, o Stafizag é um importante medicamento para acalmar a coceira, né, gerada, por exemplo, pelas dermatites que vêm às vezes após o surgimento das pulgas, né? E também é um medicamento importante para tratar alguns crescimentos da pele, né, com pequenas verrugas, pólitos e até mesmo pequenos tumores que podem às vezes surgir de exposição excessiva a sol, né, coisas dessa ordem. Então, vocês estão vendo que Actio Gotas é um medicamento que trabalha bastante a proteção da pele, tanto em relação, cobrindo os sintomas típicos da predação pelos parasitas externos, mas também às vezes alguns outros sintomas que também vão afetar a pele e dando assim uma cobertura e uma capacidade maior de trabalhar essas questões da pele, tá? Então é um medicamento que tem muito tropismo pela pele e pelo sistema geniturinário. E temos também sulfur, né, que conforme eu falei, é um grande protetor da pele e expurgador do organismo. É um medicamento feito com pó de enxofre. Ele traz na sua matéria médica referências à fraqueza muscular e uma certa afinidade à sujeira, ou seja, o animal tem um aspecto sujo, um aspecto de pelo fosco, né, arrepiado, um pelo que não está sedoso, uma pele às vezes com aspecto de sujeira, né, ou com um aspecto de muita crosta, muita descamação. E sulfur traz essa reação orgânica de dentro para fora, né? É um grande protetor da pele, estimula a reação orgânica, repelindo, né, uma série de agentes que às vezes vão tentar se instalar na pele do animal para provocar doenças, gerando então também um efeito de descarga e expurgos, né, que normalmente vão sair pelas vias naturais, tá? Então também é um medicamento bastante interessante para abscessos, né, ou pústulas que às vezes se formam a partir da predação dos parasitas e que às vezes vão gerar o expurgo, né, a saída de pus ou secreções. Porque a gente também, quando a pele está destruída, a gente pode ter presença inclusive de agentes infecciosos e secundários, né, oportunistas, bactérias, fungos que às vezes acabam gerando também esse tipo de reação. O sulfur dá uma bela proteção em relação a isso. Bom, o Actio Gotas então está indicado sempre no controle de endo e ectoparasitas, no controle de diarreias por vermes, também como coadjuvante nos tratamentos de parvovirose e sinomose, que de uma forma geral serão tratamentos de suporte, né, para evitar a desidratação, para tentar evitar aí os efeitos nocivos, principalmente do sistema nervoso, no caso da sinomose, e também um coadjuvante na pele, né, quando você está com o problema da malacésia, cobrindo os sintomas que a malacésia deixa na pele, mas também nas otites. Então, nos casos de otite, principalmente quando a otite for por malacésia, mas mesmo quando às vezes os sintomas se parecem com malacésia e elas não está presente, nós temos medicamentos aí que cobrem os sintomas da otite. Então, como a medicação é feita em cima da similitude, ou seja, da semelhança, nós temos medicamentos que cobrem esses efeitos, podem também ser utilizados nas situações de otite, tá ok? O Actio Gotas tem um efeito medicamentoso, mas também tem um efeito estético, que pode inclusive ser melhorado pela sinergia aqui com o Actio Shampoo e o Actio Creme de pentear. Aí nesse caso, nós temos uma fórmula um pouquinho diferente, nós temos alguns medicamentos aqui que que entram como regeneradores e cicatrizantes, exatamente para proteger um pouco mais a pele que já está saudável, para dar brilho, deixar o pelo mais sedoso, e também para dar suporte ao Actio Gotas em tratamentos, quando às vezes a pele é atacada e está doente em função do excesso da ação aí dos parasitas. Então, uma das diferenças é que no caso do Actio Shampoo e o Actio Creme, nós só temos nosólios do Rhipcephalus, né, sanguíneos, que é o carrapato. Nós não temos outros nosólios, apesar de termos medicamentos que cobrem todos os sintomas que
que às vezes são provocados pelos parasitas, conforme vocês vão ver aí ao longo dessa apresentação. Bom, então a ideia, a pegada aí dessa dupla, né, creme e shampoo, é tentar trabalhar mantendo a proteção da pele, né? Então a gente sabe que cerca de 30% do movimento de uma clínica veterinária está relacionado com problemas de pele. Os cães, principalmente, têm muitos problemas de pele, inclusive alguns em função de fundo emocional, né? E existem barreiras de proteção naturais, né, que a própria pele produz para tentar manter a sua saúde, e nós vamos exatamente estimular através desses medicamentos essas barreiras naturais, que estão aí no âmbito da integridade, né, da produção de algumas proteínas importantes, como o colágeno, a elastina, a própria manutenção de um bom pH da pele, porque isso funciona como um fator selecionador de uma flora na pele que ajude a manter a saúde dela. Então, dentro da integridade da pele, nós temos aí uma barreira física, que está relacionada com a quantidade de água que a pele tem, ou seja, a hidratação. Então, qualquer fator que possa gerar desidratação compromete, às vezes, o bom funcionamento da pele. Você tem a produção de lubrificantes naturais, né, como óleos, né, naturais que são produzidos pela pele, pelos folículos pilosos, né, e eles funcionam como hidratantes também, como eles lubrificam um pouco mais a pele, para manter a pele mais íntegra, e algumas proteínas que são produzidas, como o colágeno e a elastina, para dar um pouco mais de liga na pele e também gerar uma capacidade de elasticidade maior, de resistência aos impactos mecânicos e também a alguns fatores climáticos, né? Bom, nós temos também o sebo produzido, às vezes são substâncias um pouco mais grosseiras, vamos dizer assim, mas também com boa capacidade de oleosidade, né? E que são as grandes geradoras, às vezes, daquelas crostas, né, mais duras, que geram, de uma certa forma, uma certa proteção até a pele conseguir se reconstituir completamente. E em várias situações onde a pele é agredida, a gente tem uma própria estimulação natural para a produção de um pouco mais desse sebo, né? Então, é uma substância importante também. E essas substâncias que são produzidas, né, elas interferem também na questão do pH. Então, a gente não pode também exagerar na limpeza dos animais, nos banhos, porque isso pode trazer prejuízo para o pH da pele, e a partir daí a gente começar a ter um comprometimento da integridade da pele dos nossos pets, tá ok? Bom, vamos lá para uma outra questão importante, que é a barreira química, né, que está muito relacionada com o pH da pele, tanto nos seres humanos quanto nos cães. A diferença é o nível de pH, né, que nos homens e nas mulheres é um pH um pouco mais ácido. Nos cães e gatos a gente tem um pH um pouco mais próximo do neutro, e às vezes ligeiramente alcalino, né? É pouco ácido, 6,3 a 7,5, então ele está entre a faixa de baixa acidez até a faixa de baixa alcalinidade, está muito mais próximo até do pH neutro. Mas esse pH é fundamental porque ele funciona como um mecanismo de seleção da flora de micro-organismos que atuam na pele. Evidentemente que a gente pode também ter micro-organismos patogênicos, mas esse nível de pH sendo mantido evita que os patogênicos consigam se instalar ali, de forma que você cria uma barreira biológica também, uma vez que esses micro-organismos são capazes de produzir substâncias antibióticas importantes para a proteção da pele, né? Então, no pH da pele você já tem uma seleção dessa microbiota natural, você tem a produção através desses micro-organismos, tanto fungos quanto bactérias, de produção de substâncias antibióticas naturais para controle de outras bactérias e de outros fungos, e dessa forma você tem uma redução da flora patogênica, né, expondo menos o animal a isso. Bom, temos também aqui nesses dois medicamentos, o creme e o shampoo, a presença da silícia, que é um medicamento muito interessante, porque está relacionado com a resistência e integridade da pele. Então ele dá um pouco mais de dureza, de rigidez, né, de resistência. Nas plantas, por exemplo, a silícia é muito utilizada para melhorar a condição de resistência das cascas, né?
Então a gente brinca, a gente fala na homeopatia que a silícia deixa o animal mais cascudo, né? Desse aspecto de ficar mais resiliente em relação aos efeitos externos ou tudo aquilo que vem de fora. E ele também é um medicamento interessante porque ele tem uma certa capacidade de trazer a sua natureza seca para o ambiente, né? Então ele acaba funcionando como um antifúngico interessante. A silícia é um elemento químico que é um elemento seco, né? Frio, e isso faz com que isso melhore a condição de integridade da pele. Muito bem, e vamos lá agora falar um pouquinho da Calendula officinalis, que é um extraordinário cicatrizante, né? Então, uma planta com uma capacidade tremenda de cicatrizar e regenerar. Nesse caso aqui, nós não estamos falando de uma fitoterapia, estamos falando da planta sendo diluída e dinamizada, conforme manda a farmacopeia homeopática, né? E com uma grande vantagem, o fato de estar presente aqui na formulação do creme e do shampoo, porque como toda formulação é natural, o animal pode se lamber, ele pode às vezes ingerir os produtos, que isso não vai gerar nenhum tipo de efeito colateral. Pelo contrário, o animal está se tratando da mesma forma, uma vez que a homeopatia, para que ela funcione, basta ter contato com a pele ou com alguma mucosa do organismo, né? Então, se o animal se lambe, ele está de uma certa forma também se automedicando. E temos também a presença de epasulfur, né? Que é um medicamento parecido com o sulfur, mas que é extraído aí de algumas conchas, né? Quando essas conchas têm ali na sua madrepélula a riqueza do sulfur. Então é um medicamento muito, muito importante na proteção da pele e principalmente daqueles processos doentios em que a pele é usada como um veículo de colocar a doença para fora. Então os abscessos, as vesículas, às vezes algumas supurações da pele, em que o epasulfur entra aí acelerando o processo para liberar o organismo rapidamente, né? E o epasulfur também é um medicamento que na sua matéria médica fala das contrariedades, né? Que é aquele efeito de reagir rapidamente a alguma coisa que não é legal, que é nocivo ao organismo. Então também em potências mais elevadas ele pode ajudar a melhorar a capacidade do animal de reagir aos efeitos externos, aí, aos agentes externos que podem gerar doença na pele, né? Então é um produto feito com sulfeto de cálcio, né? Então ele tem essa propriedade interessante de também funcionar como um expurgador, um acelerador do expurgo daquilo que está incomodando, né? Bom, aí nós temos algumas indicações importantes, né, para esses dois produtos, que é como coadjuvante nos tratamentos de pele, também para pele saudável, buscando um efeito cosmético, melhorando a condição de brilho e de pelos mais sedosos, né? Também em situações às vezes de pequenas avarias na pele, aí você tem um efeito acelerador da cicatrização, né? E também, às vezes, melhorando a condição quando o excesso de zelo, o excesso de banhos ou de uso de substâncias químicas que podem ir aos poucos alterando o pH da pele ou destruindo as barreiras naturais da pele, quando você precisa recompor essas barreiras naturais e você quer acelerar esse processo, né? Também muito importante em situações de queimaduras, né? Sejam queimaduras por calor, como por exemplo a queimadura do coxim plantar dos animais em função do calor do asfalto, como às vezes exposição excessiva ao sol, ou mesmo às vezes acidentes caseiros, onde ali pode derramar óleo quente, né? Ou algum tipo de substância cáustica que pode cair sobre a pele dos animais, tá? Dos nossos pets.